Olá, sejam bem-vindos ao podcast Pauta do Agro, o podcast da Casa dos Rolamentos. Hoje, a nossa audição é especial. O Robson e o Júnior não estão presentes. Hoje, o nosso co-apresentador é o Bruno Seibit, produtor rural já conhecido aqui desse podcast. E o tema é muito importante para todo mundo que é do agronegócio. É sobre a nova reforma tributária na perspectiva do produtor rural. E eu convidei duas pessoas de peso para esse bate-papo de hoje. Primeiro, Maria da Graça Biscaglia, 44 anos, advogada e especialista em direito tributário pela PUC São Paulo, também sócia fundadora do escritório Melo Biscaglia Correia Schwab. É um nome comprido, né? E com mais de 15 anos de experiência nessa área e também em holding familiar, né? E nós temos também aqui hoje a Sabrina Castro, 37 anos, contadora, pós-graduada em gestão de agronegócios e em desenvolvimento rural. Desenvolvimento rural. Quase esqueci. Em gestão de agronegócios e desenvolvimento rural. E também com 16 anos de experiência na Servicom. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Que bom. Já de cara eu vou entregar para vocês que esse assunto é extremamente complexo para mim. Eu entendo muito pouco de tributação. Quem mais lida nessa parte lá na loja é a minha sócia e irmã, Juliana Bittencourt. Então, eu sou absolutamente leiga, né? E acredito que a gente vai aprender muito aqui hoje. E eu espero que os nossos ouvintes também gostem e também aprendam comigo. E aí, então, eu vou começar contigo, Sabrina, né? Bem do começo mesmo. Como era até 2025 os impostos, né? A tributação dos produtores rurais? Sim. Vamos falar, então, um pouco como era antes agora da reforma, né? Isso. Então, o produtor de impostos, ele só estava acostumado, né, a pagar o fundo rural, né? Que é na hora da venda ou pela folha. No caso que tem funcionários registrados, pode optar pela folha de pagamento. Uhum. Então, até agora, o fundo rural, a partir de abril, ele vai passar para 1,63%. Ele vai ter um aumento agora também. Isso mudou um pouquinho, mas o fundo rural ele já vinha pagando sempre, né? Uhum. E então ele tinha o ITR, que ele pagava também todo ano para quem tem imóveis, né, próprios, pagava o ITR, e o imposto de renda naqueles produtores que têm um lucro no ano calendário, né? Aqueles ali tinham imposto de renda a pagar no ano. Então, para o produtor, a reforma agora vai trazer um imposto novo, né, que a gente vai falar agora posteriormente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos impostos, mais ou menos, o produtor pagava até então? Em torno de 4, 5 impostos diferentes? Ou... Na parte tributária da venda de faturamento mesmo, seria o fundo rural e também para fora do estado, quando ele vende para fora do estado, tem o ICMS. Uhum. Mas não é para todas as vendas, né? É só para fora do estado. Não é que nem as empresas que têm sempre o ICMS. E daí, então, seria o imposto de renda, o fundo rural, o ITR... São esses básicos, né? E qual deles pesa mais no bolso do produtor? Vai depender... Todos têm o fundo rural a pagar, né? O fundo rural é independente. Se vai pagar pela folha ou pelo faturamento, ele vai ter esse imposto a pagar. Já o imposto de renda vai depender do produtor, da situação, de um ano que teve frustração de safra ou não, que ele pode ter um prejuízo acumulado em algum ano e não pagar imposto naquele ano. Mas, se tu vai colocar na balança ali, o que vai ser mais pesado? Se é o fundo rural ou o imposto de renda, vai depender do ano. Porque o imposto de renda, não necessariamente todo ano ele vai pagar a mesma quantidade, né? Vai depender do faturamento dele. Então, vamos dar um exemplo de um produtor que tem terra própria e que todo ano vem com lucro. Aquele produtor ali tem a tendência de ter uma carga tributária bem maior do imposto de renda e o valor do fundo rural é, às vezes, né, um valor baixo, comparando com esse valor. Mas se vai dizer qual imposto é maior, quando tem a pagar, geralmente, o imposto de renda. E ele, com a reforma, ele continua, né? E aquele produtor que tiver prejuízo no ano, vai conseguir ocupar para o outro ano o prejuízo? Sim, isso não vai mudar. Para imposto de renda não vai mudar. Tiver o prejuízo acumulado de alguns anos ou do ano calendário que está sendo feito, né? No caso, agora 2026, vai ficar prejuízo, vai
Se não usar em 2027, vai poder usar posteriormente. Continua a mesma coisa nessa parte do prejuízo, né? Sim. Não mudou. Bruno, qual é o imposto que te pesa mais? Sabe? É o imposto de renda. Esse é o que dói, então, no bolso. Dói e muito, né? Bom, mas falando então da nova tributação, Maria, eu queria te perguntar o que é o tal do IBS e do CBS, é isso? Então, primeiro é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Luciana, pelo convite. E, da mesma forma, é um prazer estar te conhecendo, né, Bruno? A Sabrina, nós já trabalhamos juntas em parceria com muitos clientes em comum. Então, a reforma veio trazendo, né, esse novo imposto, que é o IVA dual, né, e ele é subdividido em CBS e IBS. Tá? O CBS é federal e o IBS é estados e municípios. Tá? O CBS veio substituir PIS/COFINS e IBS veio substituir estados e municípios com ICMS e o ISS. Tá? Mas o que eu quero deixar claro aqui? Que essas nomenclaturas o produtor não tem que decorar. Isso é para nós, né? Isso é para contador e para o advogado. É mais técnico mesmo. O importante é entender como vai ser, como vai funcionar esse sistema, principalmente no que tange ao crédito e débito. Eu acho que, no meu ponto de vista, o mais importante em relação a isso é crédito e débito. Por quê? Porque o produtor ele não era contribuinte de CBS e IBS e agora ele é contribuinte de CBS e IBS. Então, é um imposto que foi posto ao produtor rural que não existia até o ano passado. As empresas tinham PIS, COFINS, já vinham pagando e vai ser gradualmente substituído até 2033. Mas o produtor não. Ele caiu esse imposto para ele novo agora e, se ele não se organizar, pode ter uma carga tributária bem maior do que... Então, além de tudo que ele já paga, ainda agora Sim, novos impostos para o produtor rural. Aí se pergunta assim, Luciana, mas por que o produtor foi colocado? O produtor foi colocado na cadeia justamente para integrar o sistema de crédito. Por quê? Isso tudo é uma cadeia de créditos e débitos. Falhando uma cadeia, que o produtor faz parte dessa cadeia, isso iria acabar frustrando todo o objetivo da reforma tributária. Então, por isso, ele foi colocado lá, obviamente, com algumas exceções que a gente vai conversar aqui, alguns beneficiamentos, né? E, enfim, mas hoje, a situação atual tem um tratamento diferenciado para o agro, mas hoje ele é contribuinte de um imposto novo. E qual é o tamanho do impacto para o produtor rural? O que hoje ele precisa saber de tão importante e quando isso vai começar a valer para ele? Valer já a partir deste ano, tá? É uma questão, então, primeiro impacto, organização, sem dúvida alguma, né? Primeiro, a gente precisa saber quem é contribuinte e quem não é, que a gente vai conversar aqui também, porque é isso que precisa ser organizado. Eu sou contribuinte, então como que eu vou proceder daqui para frente para ter um impacto menor na minha venda lá no final, né? E porque isso acaba acrescentando mais ainda no custo, né, da produção, com toda certeza, porque assim é importante destacar que IBS e CBS é imposto sobre o consumo. Não vai mudar ITR, não vai mudar imposto de renda, não vai mudar a Fundo Rural, justamente porque esses impostos não são derivados do consumo. Eles são derivados de renda, né? de propriedade imóvel, no caso do ITR. Então, basicamente, assim, isso é um primeiro impacto. Saber se é contribuinte, se não é contribuinte. Segundo impacto, no meu ponto de vista, que é essa questão da organização. Então, a importância da organização é fundamental. Não dá mais para trabalhar sem controle, é impossível, porque esse sistema, Bruno, gira em torno do crédito. Então, por exemplo, assim, a gente vai conversar bastante aqui, mas tu tem que
desde a compra do insumo, desde a compra do diesel, vai te gerar crédito. Então, tu tem que saber como isso vai funcionar para ver se lá no final, se tu for contribuinte, se tu vai aproveitar esse crédito ou não vai aproveitar. Porque ele não é simples, é uma cadeia. Então, tu vai ter crédito no início dessa cadeia e lá no final, tu vai aproveitar esse crédito, então vai compensar o tributo que tu tem a pagar lá no final. A gente vai explicar melhor aqui, né? Mas é só falando assim em impacto, o quanto isso gira em torno do crédito e por isso a organização. E o último, assim, no meu ponto de vista, assim, o terceiro impacto mais importante é efetivamente o produtor fazer parte dessa cadeia estruturada, né? Que hoje ele tem que entender, ele tem que compreender como isso funciona. E aí a gente vai explicar melhor aqui como vai funcionar. Bruno, ouvindo isso agora, qual a tua pergunto, perspectiva, né? Horrível. Eu pergunto, o que eu e todos os produtores que se encaixam nisso aí tem que fazer agora em 26, 27? Sabrina, acho que... Agora, a reforma ela já iniciou, né? Em 2026, ela está em fase teste. Então, os produtores, desde janeiro, até quem usa o aplicativo da Nota Fiscal Fácil deve ter percebido que tem uma pergunta agora, se a pessoa vai ser contribuinte ou não vai. Até lá no escritório os clientes perguntam, o que eu faço com essa pergunta? Coloco sim ou não? Porque, às vezes, nem eles lembram se atingiram o valor ou não, porque esse valor ele é diferente do imposto de renda. Ele vai ser por CPF. Porque, às vezes, lá no imposto de renda, eu tenho 10 milhões, mas eu divido com 4. Aí eu não atingiria o valor, mas é 3 milhões e 600 por CPF. Então, eu tenho que ver tudo que foi vendido no meu CPF para ver se eu sou contribuinte ou não. De que forma que vai funcionar, então, esse enquadramento de 3,6 milhões? Só se tu puder me explicar um pouquinho mais, porque eu ainda fiquei confusa. Nos assuntos, assim. Agora, a partir de julho, vai ser criado um CNPJ para o produtor. Mas esse CNPJ não vai fazer o produtor virar uma empresa, uma pessoa jurídica. Não, ele é só um número de cadastro de controle para fins de IBS-CBS, para o controle começar por ali. E também para o produtor separar o que é despesa pessoal do que é despesa da produção dele, da cadeia produtiva dele. Então, ele chegou no mercado para comprar, ele vai informar o CPF dele. Ele vai na empresa comprar insumos. Ele vai informar o CNPJ, que é só um número de cadastro. O produtor está meio apavorado agora, achando que vai virar empresa. Não é assim. É só um cadastro. É porque ficou PJ no final ali, eles estão confundindo um pouco isso, achando que vão virar pessoa jurídica, né? Então, esse enquadramento vai começar por aí. Então, mas o produtor ele tem que procurar o contador e se informar para ver como que vai gerar já o CNPJ para entrar. Porque esses créditos, eles já vão ser informados agora em 2026. Eles já estão sendo nas notas. Quando vai emitir as notas, esse aplicativo, como eu estava dizendo, ele não pode mais para contribuinte. Então, a pessoa tem que ter ou um programa, né, particular que comprou, ou usar o Cefaz, que é um pouco mais burocrático ali para emitir as notas, né? Por dentro do Cefaz. Então, tem sistemas hoje que o pessoal vai ter que comprar ou, né, se já tem algum que já usa, porque às vezes eles têm algum de gestão de custos, tem gente que já usa algum programa, né, os produtores maiores. Então, esses programas, alguns já estão habilitados para emissão de notas também. Sabia disso, Bruno? Tu já utiliza algum programa lá na tua fazenda? Sim. Que bom. E em termos de empresa, já passo para ti, Bruno. Em termos de empresa, né? Então, quer dizer que na hora de vender para o produtor rural lá na loja, eu vou ter que ter um cadastro com esse CNPJ. Saber se esse produtor é contribuinte ou não, porque quem está fornecendo o insumo também já tem que estar na nota fiscal emitindo se tem IBS ou CBS. Empresas do Simples hoje ainda não vai entrar na reforma, não vai. Quem é do Simples Nacional não vai precisar destacar, mas vai poder ser optante se for viável, né? A gente vai ter que esperar também sair o regulamento para ver como vai funcionar. Esse CNPJ é diferente do bloco do produtor, que é a inscrição estadual? Ele vai substituir a inscrição estadual até 2032. Então... A inscrição vai ser extinta.
provavelmente vai ter, é o que está previsto de ter filiais. Ele vai ter o CNPJ, aí o início ali é igual e depois o finalzinho muda, para quem tem mais de uma inscrição, né? E isso acontece muito, realmente. Então, nós vamos ter Talvez vários seja antes cadastros de novos na 2032, empresa. Vai né? ser um trabalho... Mas a previsão é para 2032 e o KIPF também vai ser extinto. E o KIPF alguns usam para financiamentos e para parte de folha de pagamento também, né? E qual o valor do faturamento que se obriga? Agora eu ia... 13.600. Eu ia 3 chegar milhões e nesse 600. ponto essencial, É. assim, é um ponto essencial. Então, para tu ser contribuinte, tu tem que faturar 3 milhões e 600. Isso. Tá, Tá. e quem O ano fatura base menos de 24 para Não cá. será. Isso tem uma... não se encaixa, continua igual anterior? Duas formas, tá? A lei trouxe, então, esse limitador, né? Esse ponto, né, de partida de 3 milhões e 600. Quem fatura menos de 3 milhões e 600, então, ele não é contribuinte de CBS-BS. Mas, se ele achar que ter direito a crédito para a produção dele, ele pode optar pelo regime geral, sim. Que esse regime vai se chamar Sim, regime é porque geral. a gente não sabe como vai ser o tratamento ainda depois do regulamento, que ainda não saiu, porque vai ter um crédito presumido lá. Isso. Para as empresas que vão vender. No caso, a sua empresa é contribuinte. E aí ela Isso. vai vender para um produtor que não é. Então, ela não vai ter um crédito ali, ela vai ter um crédito presumido. Então, a gente vai ter que ver, né, analisar essa situação, se para o produtor não contribuinte não é vantagem ele ser contribuinte, para poder gerar créditos para as empresas. A gente não sabe também como as empresas que compram o produto vão, no caso, pagar lá, tá 120 a soja, para o produtor que é contribuinte, para o não contribuinte está 115, porque o nosso crédito presumido é menor. Não sei, isso pode acontecer, né? Mas talvez não, porque eles não vão prejudicar o pequeno produtor também. Então, é uma coisa que a gente vai ter que esperar o regulamento sair para ver como vai funcionar. E talvez a Receita faça algo que instigue o produtor que não é, que seja contribuinte a ser, para poder girar na cadeia junto. Bom, agora tu deu uma deixa para uma pergunta. Eu ouvi falar de 60%, né, de créditos de insumos e produtos in natura e uma tal alíquota zero. Vocês podem nos explicar o que seria? Seria esse o incentivo para o produtor rural? Eu vou... Pode começar, depois eu E complemento. aí, depois tu complementa. É o olhar jurídico e contábil, né? Junto. Na verdade, assim, não é um crédito de 60%, tá? A alíquota, digamos assim, o produtor, como eu falei antes, ele tem um tratamento diferenciado. Então, assim, ele foi posto lá na cadeia, mas ele foi posto na cadeia com um redutor de 60%. Então, digamos que essa alíquota vai ser 21%, tá? A gente tira 60% dessa alíquota. Então, o produtor vai... Não sei se tu consegue entender. Ele vai pagar 40%. Ele vai o pagar imposto 40%. devido é 28%. Ele não saiu, certo? Vai ser entre 25 e 28 por aí. Então, o produtor vai pagar 40% só desse imposto. Sobre a alíquota. Sobre a alíquota base. Então, agora mesmo na alíquota teste, está 1%. Ele está pagando reduzido de 1%, 40%. Ele já tem uma redução sempre do imposto. Então, digamos que seja lá até o final da reforma, 28%, esse produtor vai estar pagando 11,2%. Quem vir a pagar, né? Então, na verdade, assim, esse é um ponto realmente de bastante confusão, que os produtores estão bem confusos em relação a isso, porque nós temos, assim, adentrando nas exceções, nós temos, assim, questões em relação à alíquota. Então, eu sou contribuinte porque eu faturo mais de 3 milhões e 600, então eu devo pagar 40% sobre a alíquota total. Isso é um ponto. E sobre, por exemplo, produtos da cesta básica, é a alíquota zero? Então, tudo que está dentro da cesta básica, alíquota zero. Sim. E Tá. alimentos, né? De hortifruti, ovos, essa parte assim. Só que algumas pessoas, lá no início, quando surgiu o assunto da reforma, o arroz então vai ser alíquota zero. Não, porque é o arroz beneficiado.
É o arroz que sai do mercado para o consumo. Então, o arroz vai ter a redução de 60% também, igual aos outros produtos. Insumos, Ele não é alíquota zero. diesel, tá tudo dentro do redutor de 60%. Então, a gente precisa deixar claro isso, tá? 60% é um redutor de alíquota, não é crédito. Assim como quem fornece os insumos, né? Lá, vender um adubo, né? O crédito que vai vir para ti também é reduzido lá pela empresa que te vendeu. Ela também vai ter um crédito a pagar reduzido quando ela comprar o insumo lá do fornecedor para vender. Então, essa redução desse insumo, ele também tem que estar cadastrado no mapa. Então, as empresas também vão ter que se regularizar isso para ver certinho se os seus produtos vendidos estão regularizados para poder vender para o produtor. Senão, o produtor não vai comprar dele, ele vai comprar de outro lugar que esteja com os produtos registrados, né? Mas tu sabe que eu acho isso bem interessante até para tua área, sabe, Bruno? Porque daqui a pouco, assim, tu vai ser contribuinte, digamos, de CBS-BS. Tu vai comprar os teus insumos, o teu diesel vai estar com o teu direito a crédito. Se o arroz, por exemplo, que tu produz não tivesse, né, esse redutor, tivesse alíquota zero, tu não ia poder aproveitar. Sim. Né? Não iria poder aproveitar, então, esse crédito. E aí, assim, não teria... Tu teria que pedir, enfim, um retorno, né? Um reembolso desse valor, que com certeza não vai ser simples assim, porque tu vai pagar imposto e vai debitar. Então, tá. Então, teu arroz lá beneficiado, tu vendeu para uma cooperativa, por exemplo. Ali gerou um débito de IBS e CBS. A gente não está falando de imposto de rendas, enfim, até por pessoa jurídica. Gerou um débito. Aí tu tem lá 20 mil de crédito e gerou 12 mil de débito. Compensa, tu ainda vai ficar com 8 mil de crédito. Sim, mas não teria assim como que vai retirar funcionar. esse dinheiro. Tem. Maria, Se tu não vai utilizar, tem. Ele vai ter um ressarcimento lá, se você quiser buscar o ressarcimento. Mas aí tem que ver se é viável mesmo, se daqui a pouco, porque esse imposto, ele vai ser calculado mensalmente. Então, se sobrou nesse mês, pode ser que o mês que vem tu precise dele. Então, tem que ver assim, vou parar minha atividade ou vou diminuir a minha atividade, eu vou ter mais créditos que vai suprir aqueles ali que eu estou pedindo ressarcimento. Eu já ia te perguntar. Isso aí, Sim. se vai ser mensalmente um anual. Vai ser mensalmente calculado o IBS e CBS, De a forma partir de automática, janeiro né? de De 27. forma automática, porque vai para a conta fiscal dele no CPF. Daí vai ter que ter uma parte, né, da parte da contabilidade, no caso, conferir ali se não tem alguma compensação para fazer, se não tem algum erro, pode ser que tenha erros, né, que a gente vai ter que corrigir dentro do portal. Então, isso tudo tem homologações a serem feitas, vai ter prazos a serem cumpridos. E a guia de pagamento também vai ter, provavelmente vai ser no segundo mês subsequente à operação. Então, essas datas ainda não saíram, porque vão sair no regulamento. Mas a gente, né, conforme já andam os outros impostos nos outros estados, alguns, a gente já tem uma ideia de como vai ser. tá. Deixa eu tentar entender essa sequência, né? Para ver se eu estou entendendo, se eu estou pegando aqui com vocês. Então, o produtor ele vai comprar peças lá na casa dos rolamentos, né? Quando ele compra da gente e ele nos paga, né? Ele está pagando já o imposto ali naquela nota. Sim. Pegou as peças, utilizou lá na propriedade dele. Quando ele chega no final lá, que ele colheu... Aí ele tem direito a crédito. Isso. Então, esse crédito acontece no momento da venda do produto Sim, dele. ele já vai cair, no caso, na conta IBS-CBS dele, né? Só que, assim, para esse crédito ficar disponível, o vendedor tem que ter pago lá o imposto dele quando ele comprou o produto. Então, nós precisamos pagar o imposto corretamente para poder liberar para o Bruno. Senão não Deu libera. crédito. Se a empresa que o Bruno comprou não está pagando os impostos em dia, o Bruno vai estar lá com um alerta, créditos a receber. Ele não está com aqueles créditos disponíveis. Pode então, comprar, Bruno. isso vai ter uma certa autofiscalização entre o consumidor e a empresa, né? Isso vai acontecer em toda a cadeia. Seja de serviços, aí também a gente fala naqueles serviços informais que não passam a nota, né? Não tem nota fiscal. Isso nada vai gerar crédito. Que nem para o imposto de renda lá. A gente considera notas e notas de serviço. Então, muita coisa que não vai gerar crédito para o produtor, ela vai dizer assim, o meu caixa do imposto de renda não vai bater
com o do do CBS-IBS. Recibo nem pensar. Não. É só nota com imposto Sim. destacado e pago. O governo achou um jeito, resumindo De aqui, tentar que todo mundo pague. ninguém mais vai conseguir fazer nada para fugir. Fechou o circo, né? Fechou o circo, não isso tem. aí. Era uma coisa É, assim. e daí a pessoa assim, ó, tem um prestador de serviço que me gera IBS, CBS e tem um que não gera. De qual que eu vou comprar? Do daquele que gera? Para nós lá na loja, nós sempre pagamos todos os impostos, nós sempre trabalhamos assim 100% corretos, né? Nesse sentido, não nos assusta tanto. Mas nessa questão assim dos produtores, né, até eles entenderem essa organização, como de fato vai funcionar, isso nos preocupa. E eu não consegui ainda entender se essa reforma ela é boa ou ela é ruim. Então, vocês poderiam me dizer o que Depende do vocês ponto acham de dela vista. por enquanto? Aonde é que ela pode ser vantajosa para o produtor? Existe vantagem ou nenhuma? Essa parte de organização mesmo, que exigir os documentos, porque hoje a gente vê mesmo agora, na época do imposto de renda mesmo, que acontece muito. Ficou tanto de fora porque eu não tive nota disso, agora eu não tenho como lançar. Então, essa autofiscalização, esse controle melhor de tudo que gera crédito para ele, automaticamente vai ajudar ele até lá na parte do imposto de renda. Vão Ele ter vai- que se organizar bem Ele mais. vai ter mais notas, né, mais despesas para poder lançar lá, que antes não poderia, porque não tinha documento idôneo para poder lançar. Então, agora vai ter, né, a tendência é ter menos informalidades, né, do que tinha antes. Que E despesas são? Perdão, Bruno. E questão de ser mês a mês, né? Ser mês a mês. O que acontece? Tu faz uma coisa em janeiro, chega lá em novembro, tu não lembra Tá mais. correndo Sim, atrás da correndo. nota. então tu vai arrumar a casa para o IBS-CBS e automaticamente já vai estar organizando para o ano para o imposto de renda também. Que despesas são essas que o Bruno vai poder se creditar? Despesas, não. Não são despesas. Não, as compras, né? Em que que vai gerar notas? crédito? Isso, o que gera crédito? É, Perdão. as compras. Praticamente todos os insumos para a produção dele. Tá, Tudo que gera insumos para a produção. Vai ser fertilizantes, adubo, Diesel, veneno. diesel, tudo. Água, luz também? Não. Essas não entram. É só mesmo aqui. E ele não precisa Tá. da energia para produzir? Ele Precisa, não mas poderia se aí acreditar nelas? tem umas particularidades ali que não vai entrar, que também a gente nem concorda com algumas coisas, que são até a folha de pagamento mesmo, que é uma coisa que impacta muito. E Nossa. ela Vai- não vai gerar crédito. Tá, e a- Então, talvez isso mude, talvez no a gente regulamento, não- né? Que nem eu sou um produtor que eu tenho bastante puxe d'água elétrico. Irrigação, chega a gastar mais de 100 mil por mês de irrigação. Não entra. Depende de como vai ser, Lançado, como como vai ser vem pago. isso para vocês. Como vocês pagam isso? Tem uma nota disso? A empresa que fornece vai ter a retenção de IBS, CBS, daí a gente vai ter que pesquisar se essa despesa pode ter o crédito ou não. Na verdade, tem que organizar a operação, né? Por isso a Sim, importância não do depende jurídico. só da gente, né? Não. Isso. Tem que Depende trazer... de quem tu compra, de quem tu trabalha. Isso. Tem que Vai ser trazer um a tua conjunto. operação. Eu quero lançar isso aqui para ter crédito. Não é assim. É. O crédito vai ter que estar destacado na nota, senão ele não vai valer, né? Bom, o produtor, de fato, tem que estar organizado como uma empresa. Ele tem que enxergar a propriedade como um negócio mesmo, e não mais como algo que faz parte da vida Perfeito. dele. Sim, na Luciano, verdade, isso tem mesmo. muito produtor se assustando do PJ no final, mas vai, O PJ, vai ter que- na Vai ser verdade, não é parecido. só um número. Vai ser parecido. Vai ter que ser uma pessoa Não vai ter jurídica, né? aqueles Tu quer impostos ver que uma estão lá. coisa? Tu tem beneficiamento e tu tem prestação de serviço também, né? Lá. Daí tu tem um CNPJ separado? Não. É tudo na pessoa Tudo física. pessoa física. Então, se eu quero colocar minha soja lá no teu silos, tu vai me cobrar um valor sobre isso, né? Então, hoje, daqui a pouco, assim, pensando na tua operação, tu é produtor de soja e de arroz. E tem mais uma prestação de serviço lá. Sim. O que tu tem que pensar? Eu tenho que pensar em segregar operações para ver aonde eu vou ter mais benefício fiscal, para pagar menos tributo. Então, daqui a pouco, assim, talvez uma pessoa jurídica em relação à produção de soja, arroz, e ver aí o que realmente vale mais a pena, até porque tu disse que paga bastante imposto de renda, né? Então, daqui a pouco, na Depende do pessoa... ano, né? Tem depende que do ano. analisar. Tem
Tem que analisar, por isso toda essa organização. Aí daqui a pouco tu tem uma outra pessoa jurídica relacionada aos silos, porque tu também vai ser contribuinte de IBS, CBS ali nos silos. O planejamento tributário tem que ser feito anualmente. E Todo tem mais ano a questão do planejar para o próximo, né? E tem mais a questão do teu patrimônio, que tu também tem que organizar, querendo ou não. Então, eu acho que é um momento, assim, de reflexão para ver realmente, assim, não ficar, meu Deus, eu tô com medo. Não. Eu preciso me organizar. Então, vou procurar os profissionais que eu entendo que sejam adequados à contabilidade, principalmente, e levo a tua operação para fazer uma simulação daquilo que é mais viável ou não. E aí, em conjunto, a gente monta, né? Com certeza, a melhor operação para ti. E tem como fazer de um jeito que não fique tão ruim para o produtor. Claro. Exatamente. Porque daqui a pouco, assim como ele falou agora da irrigação, daqui a pouco, claro, nós precisamos... Existe um maestro nesse jogo todo que se chama comitê gestor. Tá? O comitê gestor que vai regulamentar muitas coisas. Então, nós temos... O regulamento está para sair já com, parece que 1000 páginas. Então, ele vai ser grande. Nossa. Temos muitas coisas para estudar Muitas depois coisas. que ele vier, né? De como vai funcionar. Então, tem, por exemplo, o maquinários, né? Tem tantas exceções, né? Maquinários, alíquota zero. Sim. Se tu vai comprar maquinários... Ou se tu optar por querer o crédito, esse crédito já vem imediato da compra do maquinário. Já pode usar ele automaticamente. Fica mais barato comprar um maquinário, é isso? Não fica mais barato. Tu não vai ter O IBS, tributação. CBS, ele é por fora. No caso, assim, a máquina é 1 milhão. Eu estou pagando 1% hoje de IBS, CBS. Esse 1% é em cima, por fora do 1 milhão. Então, assim, ó, eu não quero pagar na máquina, eu tenho essa opção de ser alíquota zero ou eu pegar o crédito, porque eu preciso de crédito. Não adianta eu não... é alíquota zero, mas eu não vou ter crédito. Para mim é inviável, porque eu preciso de créditos. Então, eu vou ter esse crédito, ele vem mais rápido do que os outros créditos dos outros insumos, digamos assim, da máquina, né? Porque é na hora da compra. Sim, é um incentivo para compra de novos bens, né? Mas aí ele vai tributar para ele ter o crédito? Não, né? Vai continuar sendo alíquota zero. Não, aí ele tributa, ele paga. Aí ele paga. Ele tem a opção de pagar ou não, que nem quem não é contribuinte, né? Ele tem a opção de pagar ou não, no caso dos maquinários. Tá vendo, Bruno? Tem que ser tudo pensado. Muito Sim. bem pensado. Mas eu não vou precisar de crédito. Eu olho um monte de crédito que vai dar numa máquina de 1 milhão. Eu penso assim, eu não vou precisar de tudo isso, então eu vou para a alíquota zero. Mas eu não tenho caixa agora para pagar esse imposto também. Tudo isso tem que ser visto, né? Porque daí, quando tu for vender soja, arroz, etc., quanto que vai dar lá de CBS, IBS, né? Tenho, sei lá, 50 mil quilos, 100 mil quilos de soja para vender. Se não ter o crédito, vai pagar. Lá no final da Entendeu? alíquota, em torno Aí de vai 11%. pagar. Então, se ele não teve o crédito aqui no maquinário, aí quando ele for, ele vai ter que pagar igual. Lá no Ele final. precisa desse Sim. crédito, né? Porque é uma compra muito grande que ele está fazendo. A gente consegue aqui dar um exemplo em valores, assim, pra gente... Vamos, né? vamos tentar, né? Tem como? Eu sei que essa pergunta, né, é difícil, a gente não tem Vamos lá, calculador eu aqui. acho que... Não, eu até trouxe, assim, várias opções, assim, né? Pra gente entender. Cenários, né? Aham. Por exemplo, aqui eu trouxe um cenário de produtor, pessoa física puro, tá? Aí aqui até tem algumas coisas interessantes, tá? Vamos dizer aqui o João produz soja e arroz no CPF, tá? Ele tem uma receita anual de 2.800.000. Não é contribuinte, tá? Passamos isso. Vamos fazer um checklist. Ele não se preocupa. Não se preocupa. Mas, se ele entender que tem vantagem, ele pode ser contribuinte. Se ele não for contribuinte, ele também pode dar direito ao crédito presumido para o próximo da cadeia, como a Sabrina falou. Esse crédito presumido, ele provavelmente vai ser determinado por esse comitê gestor até setembro do ano anterior. Então, por exemplo, agora, setembro de 2026, provavelmente tem que sair. Eles têm que dizer quanto que é essa alíquota de crédito presumido. Até para a pessoa estudar, né? Se até janeiro ela vai querer ser contribuinte ou não. É. Exatamente. Então, tem esse delimitador ali,
né? Onde isso vai ser informado em regulamento. Aí, por exemplo, assim, a gente tem o cenário 2, uma pessoa física e uma pessoa jurídica com atividades diferentes, tá? Por exemplo, um CPF mais silo e armazenagem, como eu tinha dito aqui. Não soma automaticamente, tá? Por quê? Porque são atividades distintas, naturezas diferentes, produção e serviço. Então, tu pode tributar, pode não ser contribuinte, pode continuar na pessoa física e lá na pessoa jurídica também, porque não é contribuinte, né? Aí, tu pode ter essa mesma atividade fatiada, né? Por exemplo, assim, planta soja e na pessoa jurídica também planta soja, só que na mesma fazenda. Tem pessoa jurídica e pessoa física, porque tem gente que vai pensar assim, eu vou abrir uma pessoa jurídica e vou ficar nas duas, vender um o pouco lá. jeitinho brasileiro, né? Vou Vem vender um qual pouco na é, física, qual é um que pouco eu tinha uma na jurídica. vantagem, né? Que tá ruim numa, vai na outra. Exato. E aí, soma os seus faturamentos. Digamos, 2 milhões em cada uma, 4 milhões, o governo não vai deixar Tu é passar. sócio da empresa, né? Então, o teu CPF vai ligar, né? Vai somar as duas rendas. Exatamente. Sim, Os por dois exemplo, faturamentos, no caso. Tá, E e aí- eu tenho um CPF, a minha esposa tem outro. Aí é dividir receita, porque é na mesma fazenda. Agora, se tu tiver uma fazenda no Piquiri, uma fazenda no Capané, uma fazenda com produções diferentes... Tá, e se eu tiver, que nem eu tenho 5, 6 arrendatários, os donos da fazenda, contratos totalmente diferentes. E eu posso ter contratos no nome da minha esposa, nesse... Sim, mas a produção é a mesma. Vai vai ver produzir no nome soja. de quem tu vai vender, né? O CPF, tu vai vender no teu CPF. É no teu. E da tua esposa. Então, não interessa Tá, e se ou eu... quem é o e arrendador, se eu né? fizer... O regulamento ainda não saiu isso. Essa É. parte, eu acho que a tua pergunta é mais nesse sentido. Eu vou vender 5 milhões. Eu vou tentar vender 2 milhões e meio no nome da minha esposa, no arrendamento tal, e vou tentar vender 2,5 no meu, e aí não fico contribuinte. A gente não tem essa resposta ainda, porque isso vai sair no regulamento. Se vai ser tratado por inscrição, ou no caso, por talhão de localidade, ou vai ser por CPF mesmo. A gente acha que vai ser por CPF. Não tem lógica. Assim, para Sim, controle do e- imposto, né? É. Mas pode ser que seja. E daí, na verdade, quando tu for criar o CNPJ, vai ter os outros contribuintes que entram junto ali. Mas, mesmo assim, o CPF vai ser sempre vinculado à pessoa, né? Mesmo que ela tenha esse CNPJ. Então, essa resposta a gente ainda não tem. Se Sim, vai eu poder pode- fazer essa Eu divisão. poderia botar no meu CPF a lavoura de arroz e no CPF dela a lavoura de soja. Mas aí tu vai ter que ter o controle também com os créditos, não pode esquecer disso, né? Uhum. Se for assim, se der para fazer isso, tu vai ter que ter esse controle no nome, não vai ter que comprar créditos, vai ter que ter, olha, o teu controle vai ter que ser assim minucioso Rigoroso. para te comprar certinho no nome dela para gerar crédito para ela e para ti. Então vai ter que ter compras suficientes para quitar os débitos lá no nome dela e no teu. E aí Então é eu, um controle maior ainda. eu pergunto, Então fugir, eu não sei se é o caminho assim, porque se é o caminho. pode se perder ali, entendeu? o produtor rural, ele vai ter que, mais do que nunca, trabalhar em parceria com o seu contador. Porque é basicamente, pelo que vocês estão falando aqui, impossível ele tomar essas decisões sozinhos. E o produtor, ele está preocupado, né, Bruno, em arrumar um maquinário que quebrou, em cuidar do campo, os produtos que ele precisa, né, tudo que envolve ali o operacional. E essa parte, né, de gestão é mais complicada. Bruno, o que tu vai fazer? Tu já tem ideia, assim? Tu vai ter que, de repente, ter alguém? Ou tu vai, enfim, estar mais presente na gestão e daqui a pouco deixando a tua lavoura na mão da equipe? Eu acho que eu... Pobre da Luísa aí, né? Não, Viu, Luísa? porque eu não posso Luísa sair da vai ter que lavoura. ir mais sabe? lá no escritório conversar. Eu acho. Não, eu acho que ela vai ter que tomar mais conta ainda. Mas é a Luísa que compra os insumos? Não. Pois é. Entendeu? Se vai ser A terceirizar organização para ela essa familiar. função, vai ter que ser bem esclarecida, né? Uhum. Porque daí, assim, tu já tem que ter em mente na hora da compra. Se Ela vai ter ser que entender vantagem como é que ou vai não. funcionar, Porque a né? Luísa Sim. é a esposa? Sim. Isso. A Luísa ela vai receber as notas, vai receber, né? Porque, na verdade, vai ser tudo digital, né? Sim. E ela vai ter esse controle, talvez, no sistema de gestão de vocês, né?
Mas se tu não fez direito lá, na hora de comprar as peças, os rolamentos, os insumos, aí acaba te prejudicando, né? Que, na verdade, assim, se tu for contribuinte de CBS e IBS, é um rolo só, né? Vai ter direito a crédito e aí a Luísa talvez não se preocupe tanto. Né? Agora, a questão é de não ser contribuinte e pensar. Eu acho que isso facilita um pouco, né? Eu sou contribuinte de IBS e CBS, então tudo que eu comprar, eu tenho direito a crédito. Tem que emitir nota, né? Tem que receber nota. Aí, uma coisa importante que a Sabrina falou é ver também de quem vai comprar. Porque talvez tu não tenha esse direito a crédito, dependendo se o teu fornecedor não esteja em dia pagando com as obrigações. em dia com as obrigações. Então, até isso vai se refinar, né? O mercado vai refinar. Digamos que tu tá lá com 2 meses, porque esse imposto é mensal, né? Então, tu tá lá com 2 meses com crédito pendente lá, que o teu fornecedor não pagou. E aí, daqui a pouco, tu tá precisando daquele crédito ali, né? Então, essa autofiscalização, autocobrança vai acontecer. Ah, não vou comprar dele mais, porque olha o que aconteceu, eu tive que pagar imposto nesse mês aqui se eu tinha um crédito a receber. Sabrina, nesse nosso papo aí, eu não sei se vocês já chegaram a falar alguma coisa, mas o que é a não cumulatividade? O que é isso? É esse crédito e débito que a gente está falando. Então, isso que a gente está falando... O princípio da não cumulatividade, ele é dito lá pela Constituição Federal, né? No sistema tributário, a não cumulatividade, por exemplo, onde que a gente tinha não cumulatividade? No ICMS. Tá? Em alguns casos, no ICMS. Tu só vai pagar a diferença do que tu tinha. Isso. Tu tinha 100 mil de créditos, tu teve 120 de débitos, tu vai pagar imposto na diferença dos 20. E essa é a não cumulatividade. Porque ele não é cumulativo. Ele sai da cadeia desde a indústria, né? E lá na indústria paga, passa para o próximo, já pago, aquele tem direito a crédito. Passa para o próximo, já pago, tem direito a crédito. E esse crédito vai acumular mensalmente? Sim. Tá. Sempre que sobrar ali... Sobrar, ocupa o outro Por mês. exemplo, o produtor rural, ele compra os insumos no ano e geralmente ali, começou a comprar setembro, outubro, novembro, não tem vendas ali. Ele só vai ter vendas no outro ano. Vai acumular. Então, ele vai ter... A apuração vai ser feita mensal. Não vai ter nada a pagar, não vai ter nada a pagar. E daqui a pouco começou a vender, a gente vai utilizando aqueles créditos que tem ali e se faltar, vai dar um imposto a pagar lá no... vende o restinho da produção, deu um imposto a pagar. Tá, e eu pergunto... Ou talvez não, depende da Virou safra. o ano, sobrou crédito, segue ocupando também, não perde. Não perde. Ainda não... Eu não lembro se saiu o limite máximo. Eu vi alguma coisa de 5 anos, mas não tenho certeza. Quase tudo no direito tributário é 5, né? Bem provável que seja também. Mas a provavelmente. gente precisa de tantas regulamentações ainda, né? Sim. Mas é que ele, como é que nem o princípio do estoque, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, ele não vai aquele crédito que tu teve no ano de 2027, fica lá, ele vai saindo sempre os primeiros que entraram. Então, vai ficar lá os mais recentes, né? Então, esse prazo, se tiver um prazo, vai contar do mais recente. E eu queria fazer uma pergunta agora, bem específica, acho que é para ti, Maria, que é especialista em holding familiar. E uma hora ali tu falou sobre sucessão, né? Sim. De que forma vai funcionar? Porque tem o imposto ITCMD, né? Como isso vai mudar nessas novas regras tributárias? Como é que o produtor rural, como é que o Bruno vai poder proteger o patrimônio dele, né? Principalmente quando ele for transmitir para a família, para os filhos. Sim, bem lembrado, Luciana, porque esse é um ponto da reforma tributária também. Porque a lei complementar da reforma tributária trouxe uma alteração relacionada ao ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Tá? Nesse ponto, o que se tem de novo? Por exemplo, hoje, né? Hoje já tá mudando, mas digamos até o ano passado, a Secretaria da Fazenda, ela considerava assim uma média da Emater ou até da própria prefeitura de quanto custava o hectare. Então, basicamente assim, enfim, onde que é a tua propriedade? Irapá. Digamos que fosse 25 mil hectares. Então, por exemplo, uma herança que tu recebia, por exemplo, ia incidir 6% sobre esses 25 mil.
que veio de mudança nessa reforma tributária? Agora eles vão passar a avaliar pelo valor de mercado. Então, a gente sabe que hoje uma hectare, ela custa 50, 60 mil. Ela está supervalorizada realmente, né? Em Cachoeira, então. E a alíquota ela vai ser progressiva até 8%, que nós tínhamos hoje de 6%. Então, assim, também aguardamos regulamentação para o próximo ano em relação à alíquota. Mas aí as pessoas se preocupam tanto com a alíquota que realmente ela pode subir bem mais, tá? Já tem projeto de lei que fala em 20%. Meu Deus. Sim, mas está no Senado isso, inclusive. Mas ainda não temos isso. O que nós temos é uma progressividade de 6% para 8%. Tá? E uma doação. Mesma coisa. Mesma coisa? Mesma coisa, porque vai ser uma avaliação a valor de mercado. Então, vai duplicar, triplicar o teu patrimônio. E isso, um dado muito importante, que num inventário ou até numa doação, tu pode perder até 30% do teu patrimônio. É muita coisa. É muita Nossa. coisa. Por isso que acontece muito. Quando morre uma pessoa que tem bastante coisa, eles terminam vendendo para poder fazer um inventário. Exatamente. É. Até Não, porque fica tudo preso, não né? Não tem condições de... Exato. Então, assim, quando eu falei que precisa estruturar, organizar várias questões, que é o teu operacional, né? A tua atividade, se tem mais de uma atividade, então organizar essas duas atividades e o patrimônio. Porque também a gente não está livre de um revés financeiro, né? De um revés como a gente está vivendo aí, quantas frustrações. A gente vai para sexto ano, né? Quem não está precisando de crédito no banco, né? E a tua terra, hoje, por exemplo, a maioria dos bancos usa como cédula de crédito bancário, que é assim, o banco vai direto no teu imóvel, Patrimônio. no teu patrimônio. Não é mais hipoteca, entende? Então, tudo isso muda. Aí, bom, então pergunta, como que a gente pode fazer isso? Também fazer um planejamento no sentido de resolver essas questões em vida, né? O patriarca resolver essas questões em vida para que esse imposto seja muito menor e eu diria assim, até 80% tu teria de benefício em relação ao inventário. Meu Deus, 80% menor o custo de resolver em vida do que o inventário. Sim, com toda certeza. E como é que fica pro dono desse patrimônio? Porque às vezes, cá entre nós, né, Maria? Às vezes as pessoas têm medo. Ah, mas é o meu patrimônio, eu vou fazer alguma coisa aqui, daqui a pouco, né? Eu não tenho segurança. Mas desde que deixem em usufruto. Na e verdade, quais são assim, as soluções? Uma holding familiar, né, que é um sistema empresarial, operacional, nada mais é do que isso. Não tem uma receita de bolo para todas as famílias. Na verdade, cada família tem uma situação que te faz fazer um planejamento diferenciado para cada família. Tá? Mas uma das coisas que a gente pode garantir é o poder de gestão do patriarca e da matriarca até o fim da sua vida. Então, isso é fato, assim. E aí tem várias formas da gente dispor isso em contrato social. Ele pode ficar na administração, ele pode ficar com uma cota, por exemplo, dentro da empresa, uma cota preferencial, que a gente chama de golden share, né? Uhum. Que é um termo que vem lá da lei das SAs, que isso dá plenos poderes para ele administrar, tomar todas as decisões de venda, de compra, enfim. Ou, sobretudo, permanecer organizando esse legado dentro da empresa. Então, ele monta toda a sua estrutura e continua resolvendo o seu legado até o fim, porque o legado também é importante, né? Então, assim, é uma redução, com certeza, de alíquota. Não tenho certeza, assim, de perda. E, no meu ponto de vista, é o mais certo hoje, né? Até porque, muito bem, Bruno, porque todo mundo pensa assim, uma forma de transferência é o inventário, é a doação, mas a holding está aí há muitos anos. É seguro. Sim. E é rápido, Maria, é fácil. E é inteligente, E né? deixa Porque tudo organizado. Isso. Porque o que acontece? Depois pega a brigar, pega um para um lado, um puxa para o outro, começa inventário, Evita todos os litígios, evita tudo, né? tá pronto. Exatamente. verdade. E organiza, né? Organiza. Toda essa estrutura.
Inclusive, um dos atos assim que a gente faz junto é o acordo de cotistas, junto com a holding familiar, que é justamente assim, uma legislação própria da empresa, onde, principalmente assim, o patriarca vai determinar algumas regras para a família e ali vai ficar tudo organizado para se trabalhar. Isso pode ser modificado, obviamente, né? Mas é muito interessante, porque é uma organização que no início assusta, né, Sabrina? Mas que depois se organizam e falam, meu Deus, como eu não fiz antes. Então, quer dizer, com certeza tu tem clientes que já fizeram, né? Sim, Escolheram, muitos. optaram pela holding e também por uma organização, né? De enxergar a sua fazenda como um negócio mesmo, como uma grande empresa. No final das contas, isso é bom, né? Pergunto para vocês, na experiência que vocês têm com esses clientes, com esses parceiros, eles conseguiram produzir mais, produzir melhor? Como é que ficou a situação deles depois que se organizou, assim, esses nós, digamos, da família? Tem duas coisas, assim, Luciana. Uma é segregar a receita, né? Que a gente até sempre sugere, na maioria das vezes, que as atividades estejam separadas do patrimônio. Isso é bem importante, assim. Mas, em alguns casos, isso não acontece. Em alguns casos, depende muito do perfil de cada produtor, de cada empresa, que essas receitas, né, Sabrina, a gente tem clientes em comum, acabam sendo tributadas dentro da mesma empresa que está o patrimônio. E aí, a gente tem um em comum que fala assim, meu Deus, diminuiu muito a tributação. Porque daí ele está sendo tributado como pessoa jurídica. E aí, então, ele Mas teve ele um não benefício abandonou real. a física, né? Ele continua com algumas Sim, operações por causa na física. do custo que ele tem, né? Daí ele aproveita ali para não pagar imposto de renda. Então, ele Isso. vende também na física. Muito São interessante. várias formas, né? Quer dizer, tem como o produtor ficar menos mal diante de tudo que está por acontecer. Sim. E vocês têm a solução. É que não tem bom, mais né? como Isso voltar tá para sendo- trás, né? E está sendo mais um pavor, sabe? Assim, tá todo mundo assustado. Solução de não pagar para quem vai pagar não tem, né? Isso não tem, mas É. a gente vai tentar organizar a casa para pagar o menos possível. Amenizar um pouco, Isso, né, Sabrina? amenizar. Isso. Mas assim, Porque às Bruno, vezes, se está desorganizado, automaticamente vai pagar mais. Isso não tem sombra de dúvidas, né? mas, O produtor não pode mais ficar desorganizado. Então, Claro. de jeito nenhum. De jeito nenhum. o fato de compreender melhor, eu não sei, esperamos que tu tenha até compreendido, não sei se tu já estava inteirado ou não, mas isso te dá um descanso, assim, Sabe como que tu te de sente? uns 2 anos para cá eu me sinto bem, que eu estou sendo bem orientado pela Dona Yara, pelo grupo, a Servicom, sabe? Eu fico mais tranquilo com isso daí, sabe? Que bom. E é isso que os produtores precisam, né? E não é só na hora de levar nota, né, Sabrina? Sim. É procurar antes. Sabe qual que é, que eu diria hoje, assim, a palavra-chave de tudo isso? Da vida hoje é planejamento. É verdade. Para tudo, né? Pra pra tudo. tudo. Sim. Então, acho que antes de esquecer, assim, para dar uma lembrada no produtor. Então, o produtor que vê que está obrigado, né, que teve faturamento em 24 ou 25 superior a 13.600, ele é contribuinte e ele já tem que emitir as notas corretamente desde janeiro. Quem não está emitindo tem que cuidar, porque agora, a partir de 1º de abril, pode ser que venha multas por não estar emitindo a nota corretamente. Porque o imposto está na fase teste. Ele não vai ser cobrado, ele vai ser informado na nota. Ele tá destacado ali, mas ninguém vai pagar. E para ninguém ter uma penalidade, né? Para poder funcionar e eles ter esse teste funcionando, eles vão... a partir de abril, pode ser que prorroguem, porque acontece às vezes de prorrogarem, né? A partir de abril, então, ele tem que destacar corretamente o imposto nas notas. O produtor que não está buscando um sistema, ele vai ter que se adequar ou emitir pelo Cefaz corretamente as notas, mas a gente, pela a nossa experiência que tem, está vendo que os sistemas estão mais didáticos ali para poder emitir. Então, tem que correr atrás disso o mais rápido possível, né? Porque abril já está... É o destaque ali é CBS 01 e Isso. BS 09, né? Que dá 1%. E dá 1%, mas tem a redução, né? Então, é só uma informação que vai na nota. Mas a multa pode chegar a 150% desse valor do imposto devido, né? Então, Sobre o isso valor da nota? Não, sobre o valor do imposto devido. Uma multa por tu não ter destacado Por corretamente. descumprimento. A obrigação acessória que tu tens agora. Tu não Hoje tem o que pagar produtor nada. tem Se uma tu fizer obrigação tudo acessória. certo, não tem que pagar nada. Então, o produtor tem que cuidar isso até dezembro. Emitir as notas corretamente. A partir de janeiro de 27, entra o imposto valendo.
Então, para a gente ir finalizando o nosso bate-papo, né? Quais ações nos coloquem... De certa forma, tu já colocou, né? Mas quais ações agora o produtor tem que fazer imediatamente para que ele possa já se adaptando a essas mudanças? Além do que tu falou agora. O contribuinte, então, emitir as notas corretamente para não ter multas. E, a partir de julho, né, procurar o seu contador para ver a parte do CNPJ que vai ser criado para já entrar os créditos, né? Porque a gente não sabe ainda como vai ser esses créditos apropriados para o pagamento da safra 27. Então, talvez ele já possa usar esses créditos para usar lá na 27. Certo. Então, ele já tem que correr, porque o tempo Se está aí. organizar. E eu diria assim que a reforma aproxima, né, o agro do modelo empresarial, como o Bruno mesmo falou aqui. Então, assim, quem se antecipar, se estruturar, se planejar, vai sair na frente. E vai ficar também tranquilo, né, com todas essas operações. Eu acho que é um ponto muito estratégico que é válido de todo produtor rural pensar. E, Maria, tu aconselha o produtor também que não tem nenhum tipo assim de organização de futuro, pensando em sucessão, também a já buscar alguma alternativa agora? Ou qual é o primeiro passo que ele pode dar para se organizar em relação à sucessão? Porque esse imposto vai ficar impagável e ele vai perder patrimônio e a família dele vai perder no futuro. Então, o que ele pode fazer hoje já? Qual é o primeiro passo para ele também se proteger, né, do que vem aí pela frente? São alguns, né? Eu diria que uma conversa com a família e, segundo, uma consulta com um especialista na área, né? Para entender como isso pode sair do papel. E eu digo assim, ó, eu sempre com os meus clientes, os clientes lá do escritório, a gente precisa ver números. Então, eu costumo, por exemplo, fazer uma forma dele entender quanto que ele pagaria no inventário, quanto que ele pagaria na doação e quanto que ele pagaria na holding. Ele tem que visualizar isso para saber o que vale a pena e o que ele deseja enquanto patriarca. Porque valer a pena vale. Mas sempre. aí vai depender muito... Mas é que tem Ele precisa entender, né? É que aí tem um problema, né? Que vem dos antigos aí, ó. As pessoas têm muito orgulho hoje. Ah, é meu, sabe? É meu, não vou doar porque é meu. Que quando eu morrer vai ser deles. Não vai. E não é assim que funciona. Não. Não é? Mas sabe o que é? Vai continuar sendo deles. Sim. Porque eles vão continuar sendo sócios majoritários dessa Sim, empresa. sim, eles vão ficar Mas não ocupando vai no normal. sentido de que talvez perca patrimônio, né? Sim, agora o problema é se eles deixarem não querer fazer, Tem que vai dizer acontecer assim, ó, que quando eles morrerem, as pessoas que ficar geralmente não vão ter condições. o que tem? A mudança de chave é a seguinte. Eu demorei todos esses anos da minha vida para construir esse patrimônio que é dele, né? Ou seja, que ele tem orgulho, né, de ter orgulho, é isso esse aí que eu tô patrimônio, dizendo. de construir. Mas ele vai dar até 30% para o governo. E ele não quer, isso eu tenho quer. certeza. Ele quer tirar da mão dos filhos e dar para o governo? Não, né? Então, Mas tu sabe que tem muita gente que não entende. Prefere dar para o governo, estão morrendo, como se diz, e não... é que tem que conhecer essas cláusulas protetivas, né? Hoje, dentro de uma holding, tu pode colocar... Eu falaria muitas horas aqui sobre isso, né? Mas a Sabrina sabe que eu sou uma apaixonada por que eu faço. Mas, assim, hoje tu tem incomunicabilidade, inalienabilidade, empenhorabilidade. Ou seja, tu deixa tão amarrada a tua empresa que não tem uma forma de um filho vender, de um Fica filho dono igual. negociar. Ou seja... aquilo ali é um cofre, praticamente, né? Ou seja, quem tem a chave é ele. E fica arrumado para Quando sucessão. ele falecer, essa chave automaticamente passa para os filhos. Mas enquanto ele estiver vivo, é dele, a chave é dele, o cofre é dele. Entende? É só, então, às vezes, medo. Essa quebra de paradigma, né? Medo de lidar até com o próprio assunto, que é a morte, no caso, né? E Mas é a difícil mesmo, né? É delicado, difícil, é então... muito delicado. Mas é muito pior para os herdeiros que se deparam depois com patrimônio, com o imposto a pagar, com terra que vai ter que vender e com problemas muito maiores, inclusive levando a litígios familiares que talvez nem existissem. E que às vezes acaba até com a família, né? Com e certeza. não precisava. Exatamente. Qual o recado
que vocês gostariam de deixar para o nosso público? Porque essa conversa foi maravilhosa, então fiquem à vontade, né? Sim, o produtor, então, né, um recado para o produtor, se organizar, procurar especialistas na área, né, que possam organizar a vida deles, né, e poder dar orientações para o melhor caminho. E a organização é a chave de tudo a partir de agora, né? Não dá para deixar, que nem lá no escritório a gente não trabalha mais assim há um tempo, mas deixar para o imposto de renda. Então, isso não existe mais. A organização vai ser mensal. Então, procurar especialistas, procure seu contador, procure quem entende do negócio, para poder orientar da melhor forma possível. Então, hoje, o que ele já tem que fazer é se adequar com a nota fiscal. É a primeira coisa, né? E já listar... Nota fiscal. Começa por aí. Isso aí. Eu lembro até que tu comentou, Luciano, vou fazer um parênteses, que a Luciana falou assim, as meninas da Servicol me ligam me pedindo nota de produtor. Não tem mais isso agora. Porque elas têm que ficar se virando para procurar despesa para o produtor, né? Então, agora, eu acho que acabou, né? Vai ter que vai acabar, estar via né? sistema, né? Aquela pilha de papel, né? Mas eu penso assim, ó, que a reforma tributária ela não veio só para mudar o jogo, sabe? Ela veio para que as pessoas entendam esse jogo e quem não entender esse jogo vai pagar a conta. Eu acho que o meu recado é isso. Assim, fazendo uma síntese do que a Sabrina disse, é organização, 100% organização. Então, E quem não puder organizar vai ter que ver alguém que possa organizar, né, Bruno? Vai botar a Luísa na missão, não sei. Bruno, diante de tudo isso, qual é o recado ou a mensagem que tu quer deixar aqui? Tu que representa hoje aqui todos os produtores que são nossos ouvintes, nossos clientes lá da Casa dos Rolamentos também. O que tu nos coloca aí? Eu queria deixar um recado que a Agropecuária Seibit está de portas abertas para receber os produtores em depósito de arroz verde, junto com o grupo Astral, do seu Armando, que é um parceiro que eu tenho, e dizer que estamos de porta aberta para receber todos vocês lá. Muito obrigada, então. Estamos encerrando mais um episódio do podcast Pauta do Agro, o podcast da Casa dos Rolamentos. Muito obrigada, de coração, Maria. Muito obrigada também, Sabrina. Muito obrigada, Bruno. Principalmente, Bruno, tu, que teve um grande problema hoje. Quase teve que ir a Porto Alegre, Sim. né? E veio aqui. Não nos deixou na mão também para a gente fazer esse podcast que ficou sensacional. Então, assim, só tenho a agradecer. Aprendi muito hoje aqui. Saí, com certeza, mais enriquecida. Muito obrigada, viu, Luciana? E parabéns, né, por a Casa dos Rolamentos ter essa iniciativa, que é muito importante. Ou seja, vocês se preocupam com o produtor não só na compra de peças, de rolamentos, de insumos de alta qualidade, de agrotecnologia, como também a levar informações para ajudar, né, esses clientes que vocês têm. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Sabrina. Olha, Sabrina não, né? Maria. Foi um prazer imenso falar contigo aqui hoje. Sabrina também, foi um Também prazer. agradeço muito pelo convite de estar aqui falando desses temas tão relevantes e que também a gente possa, em algum outro momento, quando tiver mais atualizações, que a gente possa vir a fazer mais, né? A gente pode Com certeza. trocar mais ideias e fazer outro podcast, quem sabe? Com certeza. Eu também agradeço muito, Luciana, pela poder participar a segunda vez do podcast. E só tenho a agradecer a Casa dos Rolamentos. Muito obrigado, tá? Então, pessoal, até o próximo episódio. A gente se vê.